Manipulação de arquivos. Por manipulação de arquivos, eu estou querendo dizer criar um arquivo ou até mesmo abrir um arquivo já existente e fazer modificações nele. Para a gente fazer isso em C++, tem uma forma muito simples, que é a gente simplesmente adicionar a biblioteca fstream. Com essa biblioteca aqui, a gente consegue fazer a manipulação de arquivos. E um aviso inicial é que esse arquivo ele vai ser gerado na mesma pasta que o nosso programa que está rodando estiver, tudo bem? Eu tenho uma pasta separada aqui, esse arquivo aqui é o mesmo que esse, e o programa que é gerado está ficando na mesma pasta, ou seja, a gente só vai poder acessar arquivos que estão na mesma pasta aqui, tudo bem? Mais à frente, talvez, eu mostre como que a gente faz a manipulação com pastas também, mas vamos primeiro se manter no básico. Depois de incluir a biblioteca fstream, a gente vai declarar como se fosse uma variável do tipo fstream. Isso aqui é, na verdade, um objeto, tudo bem? Só que só vou estar passando esse conceito para vocês mais à frente. Então, vamos lá. Fstream e o nome do nosso objeto, que aqui eu vou chamar de variável, tudo bem? Para ficar mais simples. Vou colocar como arquivo, ponto e vírgula. E o que a gente faz agora? A gente simplesmente coloca arquivo, ponto open, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula aqui já para não esquecer. E a gente passa algumas informações aqui dentro. A primeira que a gente vai passar é o nome do arquivo. O primeiro arquivo que a gente vai fazer vai ser um arquivo txt, que é um arquivo de texto. Então vou colocar texto.txt. E a segunda informação é o que a gente quer fazer com esse arquivo. Inicialmente a gente vai inserir informação nesse arquivo. Então a gente coloca aqui vírgula, iOS, aí você coloca duas vezes dois pontos, coloca out. Esse out do inglês que é saída, tudo bem? Então, se a gente já compilar e executar, que ó, ele não vai imprimir nada, porque a gente não pediu para ele imprimir nada, só que se a gente acessar a pasta aqui, que está o nosso programa, já tem um arquivo aqui que foi gerado. E esse arquivo aqui está vazio, tudo bem? Porque a gente não inseriu nada nele ainda. Então, como que a gente vai inserir texto nesse arquivo? Depois que a gente abriu o arquivo, ele funciona como se fosse um cout, só que ao invés de imprimir essa mensagem na tela, ele insere essa informação no arquivo. Então vou colocar arquivo, depois que a gente abriu, tudo bem? Aí eu abro duas aspas angulares, como se fosse um cout mesmo, aspas duplas, ponto e vírgula, eu vou colocar seu texto aqui. Aí quando você estiver fazendo aí no seu computador, você coloca o texto que você quiser. Aí eu vou compilar e executar, e só uma informação adicional também, se você tiver com o arquivo aberto, pode ser que dê algum problema, tipo acesso negado ou alguma coisa assim, tudo bem? Então, só para garantir que não dê nenhum problema, você fecha o arquivo antes de executar seu programa aqui. Então, agora eu vou compilar e executar. Aí. Agora se a gente acessar aqui a pasta, abrir o arquivo, vai estar aqui, ó, seu texto aqui. Simples assim. E nesse exemplo aqui, eu utilizei um arquivo de texto, tudo bem? Mas isso aqui funciona com qualquer arquivo, tudo bem? Se eu quiser criar um zip, compilar e executar, quando eu acessar aqui a pasta, vai ter um zip. Só que se a gente tentar abrir ele, como ele não é realmente um arquivo compactado, é só um arquivo com essa extensão, se a gente tentar abrir ele, dá até erro, porque ele não tem realmente a informação de um zip, é simplesmente um arquivo vazio com a extensão de um zip. E como que a gente faz se a gente quiser dar uma quebra de linha lá do nosso arquivo? Vou dar um barra N aqui e segunda linha. E não pode se esquecer de mudar a extensão aqui, txt, senão ele vai gerar um outro zip, tudo bem? Então, vamos compilar e executar. Aí, ó, seu texto aqui, segunda linha, só ficou com esse espaço aqui porque eu coloquei lá no programa também. Mas aí vem um problema. Ó, eu vou abrir o nosso arquivo aqui novamente. Ele está com duas linhas aqui. E eu vou mudar a informação que tem aqui. Por exemplo, eu vou deixar somente texto. Vou compilar e executar. Olha só. Ele apagou toda a informação daquele arquivo, ou seja, ele excluiu aquele arquivo e gerou um novo por cima, ou seja, ele substituiu. Como que a gente faz para continuar escrevendo no arquivo?
Ou seja, eu abri o programa uma vez, ele escreveu texto. Se eu abrir de novo, eu não quero que ele apague e escreva novamente texto. Eu quero que ele escreva texto novamente ou alguma outra informação nova. Para poder fazer isso, a gente vem aqui, coloca uma barra só, tudo bem? Não é duas. Duas é quando a gente vai trabalhar com ou. E a gente coloca iOS, duas vezes dois pontos, app. Vamos compilar e executar. Agora sim, se a gente abrir o nosso arquivo aqui, ó, ele imprimiu texto novamente. Se eu executar de novo, ele inseriu novamente um outro texto. Se eu quiser que quando ele abrir ele colocar uma quebra de linha, somente eu colocar aqui F11 para compilar e executar. E aí, próxima informação já foi na linha de baixo. Essa é a forma que a gente insere informação. Mas e para ler a informação de um arquivo? Para isso, a gente pode apagar essa parte aqui e no lugar do Alt coloca IN. Tudo bem? Só que se a gente simplesmente desse um Cout aqui no arquivo, não iria funcionar. Por quê? Porque esse arquivo aqui é um objeto e não dá para a gente imprimir simplesmente o conteúdo de um objeto. Para isso, a gente tem que acessar essa informação. E para isso, a gente vai utilizar uma string. Então, hashtag include string. E o que a gente faz? A gente declara uma string texto. E utiliza a função getLine. E nesse getLine, a gente coloca o nome do objeto e a variável onde a gente quer guardar essa informação. Aí depois disso, a gente imprime a informação que está dentro dessa variável. Então, se a gente compilar e executar, aí, ó, toda a informação que está na primeira linha do arquivo já está aqui. Mas se você perceber, nosso arquivo tem duas linhas. Então, como que a gente vai receber a segunda linha? A gente poderia simplesmente, novamente aqui embaixo, receber a informação novamente e imprimir. Aí, ele pegaria as duas linhas, tudo bem? Se eu colocar uma quebra de linha aqui, aí a gente vê que está exatamente igual ao nosso arquivo. Por que eu precisei dessa quebra de linha aqui? Porque o getLine, ele simplesmente retorna aquele texto daquela linha, não vai retornar mais nenhuma outra informação. Se está na segunda linha, na terceira linha, para ele não importa, ele simplesmente retorna a informação daquela linha. Por isso que chama getLine, que é pegar linha, obter linha, tudo bem? Você viu que isso aqui não ficou muito prático. Então quer dizer que se meu arquivo tiver 200 linhas, eu vou ter que fazer isso daqui 200 vezes? Não, para isso a gente utiliza loops, tudo bem? E o que a gente vai fazer? A gente coloca ele dentro de um while, aí coloca o getLine, aí sim a gente coloca o arquivo e a variável. Como que esse while aqui vai funcionar? O while, como a gente já sabe, ele é como um if. Enquanto a informação que ele receber for diferente de falso, ele vai executar. Ou seja, aqui ele vai receber uma linha, ou seja, uma informação diferente de falso, aí ele executa. Quando o getLine não retornar nada, ou seja, as linhas acabarem, aí o nosso while se encerra também. O que a gente faz aqui? A gente imprime o nosso texto, depois coloca um /n. Por que eu coloquei o /n no final aqui? Porque se eu colocasse aqui na frente, toda vez que a gente iniciasse o nosso programa, a primeira linha do nosso arquivo ia sempre começar na segunda linha. Por quê? Deu /n, passa para a linha de baixo. Então, vamos compilar para ver se está funcionando. F11. Aí, texto, texto, texto. E no final ali, texto. Se eu modificar manualmente meu arquivo aqui, vou colocar mais algumas vezes e salvar. Aí, vou abrir, vou executar nosso programa novamente e aí, ó, ele pegou todas as linhas do nosso arquivo, tudo bem? E para finalizar, a gente tem que encerrar essa função aqui, porque se mais à frente a gente precisar abrir um outro arquivo ou abrir novamente esse arquivo e fazer modificações,
vai dar problema porque o arquivo já foi aberto aqui nessa função. Então, para fechar o arquivo, a gente simplesmente coloca arquivo.close. Aí abre e fecha parênteses. Ponto e vírgula. Já deve ter aparecido a notificação para você. Você já pode clicar nela e ir lá fazer o exercício desse tópico aqui. Depois que você terminar, já pode voltar aqui e continuar no próximo tópico.